Se você gosta de filmes, está aí uma ótima oportunidade para você ter contato com o universo chicano, com o universo cholo. Depois do meu primeiro vídeo sobre dicas de filmes chicanos, filmes cholos, vem aí a segunda edição deste que é o Top 4 Filmes Chicanos. Uma lista de 4 filmes em que os chicanos são protagonistas ou neles participam. Bueno, me acompanhe então neste circuito depois da vinheta. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo eu vou apresentar o Top 4 Filmes Chicanos. Filmes que têm como pano de fundo, como contexto a cultura chicana, ou filmes que representam a comunidade, representam a vida dos chicanos, filmes que são protagonizados por eles ou que têm a sua participação bem evidente. Bueno, hermanos, e se você não assistiu, este é o segundo vídeo da série. O primeiro é o Top 5 Filmes Chicanos, que eu vou deixar inclusive indicado tanto o link na descrição deste vídeo, quanto aqui no card logo acima. Bueno, chavalão, se você não assistiu ainda, então depois deste vídeo, corre lá e assiste. Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de conhecer um pouco mais sobre culturas diferentes, quer saber um pouco mais sobre cultura chicana, cultura mexicana e temas relacionados, este é o canal, hermano. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente, deixe algum salve, algum saludo aí nos comentários e inclusive conheça o nosso clube de membros. E antes de mais nada, deixo aqui um saludo ao novo membro do clube de membros do canal Catholic Cholo, um saludo ao Renato Roots. Agradeço aí, irmão. Bueno, chamacos, e sem mais delongas, vamos aí à primeira dica do Top 4 Filmes Chicanos. Bueno, a dica número 1 é o filme Colors, que no Brasil foi lançado como As Cores da Violência. Como era de se esperar, né, você já deve ter visto, inclusive para você que assistiu ao Top 5 Filmes Chicanos, em geral filmes que representam a temática chicana e mostram cholos e coisas do tipo, sempre de certa forma abordam a questão das gangues. É uma realidade infelizmente muito presente no meio da comunidade chicana. Eu falo sobre isso inclusive em um vídeo que eu fiz exclusivamente para explicar qual é essa relação entre os chicanos e as gangues, o porquê isso é um problema tão entranhado na comunidade chicana. Se você não assistiu, inclusive, também vou deixar o link na descrição e no card logo acima. Bueno, o filme Colors é um filme de 1988 e tem como protagonistas os atores Sean Penn e Robert Duvall. Ambos os protagonistas representam no filme uma dupla de policiais que trabalham em uma divisão especializada em combate ao crime de gangues. Isso mesmo, hermanos, o filme se passa na cidade de Los Angeles, na década de 80, auge do surgimento e crescimento de gangues, sobretudo de jovens, né? E ambos os policiais trabalham nessa divisão de combate, porém os policiais têm um perfil bastante diferente. Enquanto o interpretado por Robert Duvall é um policial veterano, né, um policial mais velho, experiente, e que tem aquela malícia de saber lidar com os problemas na rua, o policial interpretado por Sean Penn é um policial novato, né? Aquele que chega cheio de vontade de combater o crime, mas que muitas vezes perde a mão nisso, e por conta disso acaba passando por algumas situações difíceis. Dentre essas situações difíceis vai a dificuldade do fato de que essa divisão ela conta com cerca de 250 policiais para combater cerca de 600 gangues que existem na cidade de Los Angeles. Isso mesmo, não são 600 membros de gangues, mas sim 600 gangues. Bueno, o filme ele não fala necessariamente, ou ele não tem como fundo principal, né, a questão dos chicanos, da comunidade chicana. Como ele aborda o tema das gangues, o foco inclusive dele, e que dá inclusive nome ao título do filme, Colors, é porque mostra a ascensão do conflito entre as chamadas gangues de Bloods e Crips, né, gangues de afro-americanos, de jovens negros, que ostentavam cores diferentes, né, os Crips usavam a cor azul, enquanto os Bloods a cor vermelha. Bom, só que nesse contexto de gangues em Los Angeles, né, não tem como não mostrar ou não envolver também os chicanos. E aí nesse contexto aparecem então gangues de chicanos, gangues de latinos, e há inclusive um destaque para uma personagem ali que tem bastante influência ou bastante participação no filme, que é o O.G. Frog,
o El Sapo, que é interpretado pelo ator Trini da Silva, um ator ticano que inclusive morreu no mesmo ano de lançamento do filme, 1988. Não necessariamente por problemas de gangue, né? Foi um acidente automobilístico. Enfim, hermanos, é uma boa dica de filme. Ele se propõe a apresentar uma outra visão sobre o tema, que era um tema problemático nos Estados Unidos daquele período e que era meio que escondido, né, abafado, ou quando mostrado, era mostrado sempre pela ótica dos policiais, pela ótica do Estado. E nesse filme quis apresentar uma ótica mais de quem está ali no conflito. Então, como era a vida dessas pessoas envolvidas nesse tipo de vida? Bom, na minha versão de Colors eu não a tenho aqui porque ela foi emprestada e até hoje a pessoa não me devolveu. Inclusive, irmão, se você está me assistindo aí, você mesmo que pegou emprestado, já pode devolver já se quiser, hein? Bom, vamos para a próxima dica, número 2. A segunda dica é o filme Zoot Suit, ou Zuzuit, né, para falar de uma forma mais fácil, que é um filme de 1981, porém que se passa por volta dos anos 40. E é um filme bem diferente, irmãos, né? Talvez não agrade a todos os públicos, porque se trata de um musical. Isso mesmo, esse é um filme musical, né? Ou seja, aqueles filmes que nós conhecemos que normalmente é ambientado em um teatro, né? E que tem danças, música, né? Então as cenas muitas vezes são cantadas e dançadas pelos seus atores. Bueno, resumindo a história do filme, ele conta a história de Henry Reina, um jovem pachuco que, junto com a sua família, né, os membros do seu grupo, que posteriormente poderíamos chamar de gangue, né, uma gangue de pachucos. Inclusive, se você não sabe o que é um pachuco, não está entendendo muito o que eu estou falando, eu fiz um vídeo, inclusive, explicando o que são os pachucos, contando um pouco da história dos pachucos. Também vou deixar aí na descrição do nosso vídeo. Bueno, o que acontece? Reina e os seus amigos eles são acusados injustamente de um crime que não cometeram. Essa história é baseada numa história real, né, do que motivou os conflitos envolvendo os chicanos, os pachucos em 1940 a 1950, justamente por falsas acusações e preconceito racial. E dessa forma o filme vai retratando esses acontecimentos e tem uma figura muito importante no filme, que é a figura de um pachuco imaginário, idealizado pelo Reina, que é interpretada pelo Edward James Olmos, que é um grande ator ticano, né, de muito sucesso nos Estados Unidos e que faz essa interpretação brilhante sobre como seria um pachuco ideal. Então é um filme que mostra muito o estilo dos pachucos, a fala, né, o Spanglish ou mesmo calô. Então é um filme muito interessante de se assistir. Para vocês terem uma ideia, esse filme ele foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Histórico pela Academia Norte-Americana de Cinema, justamente porque é um filme que envolve muita coisa relacionada à arte e à cultura, né, e até mesmo fatores históricos. Então vale muito a pena assistir e fica aqui como segunda dica do top 4 filmes chicanos. Bueno, e por falar em Edward James Olmos, aqui vai a terceira dica do top 4 filmes chicanos. O filme American Me, ou como foi lançado no Brasil, América do Medo. Bueno, American Me seria algo como Eu, Americano. Bueno, esse filme é um filme totalmente chicano, né? Ele foi inclusive dirigido e interpretado pelo Edward James Olmos, que representa aí o Santana. Bueno, e quem foi Santana? Vamos primeiro entender aí o contexto em que se passa o filme. O filme ele representa uma história que acontece, tem o seu início ainda nos anos 40, com aqueles tumultos que eu mencionei, inclusive quando falei sobre o filme Zuzuit, né? Então, aqueles tumultos envolvendo os pachucos. Depois ele avança então para os anos 50, início dos anos 60, quando o Santana, ainda jovem, ainda garoto, ele e mais dois amigos, o Mundo e o JD, eles formam uma espécie de gangue, de grupo. E através de algumas práticas delituosas, né, prática de moleque que quer ser malandro, fora da lei, eles acabam sendo presos e enviados para o reformatório. Ali nasce aquilo que se tornaria, né, a célula, podemos dizer, que daria depois resultado em uma grande organização criminosa norte-americana, a Mexican Mafia.
a máfia mexicana. Isso mesmo, hermanos. Então esse filme mostra essa história desses garotos que vão para o reformatório, posteriormente acabam indo para a prisão, de fato, quando se tornam maiores, e dentro da cadeia, junto com outros chicanos, eles acabam formando a máfia mexicana, uma organização criminosa que existe de fato, que inclusive até hoje domina uma parte dos presídios norte-americanos e também as ruas de muitas cidades dos Estados Unidos. E esse filme ele meio que mostra essa história toda, né? Inclusive aí com a Mexican Mafia, ali também há o surgimento da Nuestra Família, que é rapidamente relatado no filme também, essas organizações que deram origem aos sureños, aos nortenhos. Eu menciono inclusive no meu vídeo que eu falo sobre gangues, e caso você queira saber um pouco mais, né, sobre essa questão, basta que você deixe aí um comentário pedindo e logo mais eu posso fazer então um vídeo a respeito desse assunto. Bueno, o desfecho do filme ele traz uma lição, né, sobre o tema, e vale lembrar que como o Edward James Olmos ele acabou tocando em uma ferida, né, um assunto meio problemático para os chicanos que estavam envolvidos com isso e para a sociedade norte-americana de uma forma geral. Ele inclusive quando fez esse filme ele foi ameaçado de morte, né, deu muitos problemas para ele ter produzido American Me. Então fica aí como terceira dica do top 4 filmes chicanos. E agora vamos para a quarta e última dica. Bom, a quarta e última dica é o filme Escritores da Liberdade. Um grande filme que vale muito a pena assistir. Bom, o filme é um filme de 2007, porém ele retrata uma história ocorrida nos anos 90. Inclusive é um filme baseado em uma história real. Esse filme tem como protagonista a professora Erin Gruwell, interpretada pela Hilary Swank. É um grandiosíssimo filme que mostra a história de uma professora recém-formada, idealista, né, cheia de vontade de educar, de ensinar as pessoas, mas que é enviada para a pior sala de um colégio na periferia de Los Angeles. Bom, e por que pior sala? Porque essa sala é composta justamente de todos aqueles alunos que são desacreditados pelo restante da escola, pelo restante da sociedade. Então, são alunos envolvidos com crime, envolvidos com gangues, alunos reprovados, ou seja, é uma sala que ninguém quer enfrentar. Inclusive essa sala ela praticamente é composta apenas por negros, latinos e asiáticos. Ou seja, é meio que uma sala de etnias que não se misturam, mas antes entram em conflito a todo momento. Bom, e o que parecia ser um caso perdido, né, é totalmente modificado pela professora Erin. Ela consegue, através de conhecimento, amor ao que faz, acreditar na pessoa e na sua recuperação, na sua possibilidade de mudança, ela acaba transformando aquela sala, transformando aqueles alunos. E isso começa primeiramente quando ela dá atenção para eles, quando ela mostra que se importa com eles, algo totalmente diferente do que acontecia até então. E nessa demonstração de amor, de carinho, de atenção, os alunos eles percebem que sim, é possível mudar. Então ela faz uma transformação naquela turma. Bueno, é claro que ela teve também consequências negativas desse esforço, né? Então ela acaba sacrificando algumas coisas pessoais, inclusive, na vida dela. Então o filme ele mostra os dois lados também, isso é muito interessante, mas o fato é que não deixa de ser uma grande lição. Então eu recomendo de verdade esse filme, assista, vale muito a pena. Bueno, chavalones, essas são as 4 dicas do top 4 filmes chicanos. Eu fiz 4 dessa vez para que o título do vídeo ficasse diferente e também para que o vídeo não ficasse muito longo. Como nós vimos, os filmes chicanos em geral tratam sempre da temática das gangues, da criminalidade. Isso é, por um lado, de certa forma, meio que um estereótipo até. Isso porque quando se fala de chicano, normalmente sempre se associa, né, chicano a gangues, mas também não deixa de ser a retratação de um problema real. Onde nós vemos aí problemas sociais, desigualdade, racismo, nós vemos também como consequência e como resposta um aumento na criminalidade. E é claro, como não poderia deixar de ser, né, a minha visão como cristão, como católico, é que tudo isso é fruto do pecado, irmãos. O mundo que se afasta cada vez mais de Deus tende a cada vez mais piorar nesse sentido. Então, a minha resposta ou a minha solução para esse tipo de problema é Deus mais presente. Onde nós temos Deus presente, o mal se afasta.
Quando nós afastamos Deus, o mal se instala. É simples assim. O espaço ele não fica vago, ele não fica desocupado, né? Você está sempre ocupando, ou por Deus, ou por tudo aquilo que é contra Deus. Bueno, chamacos, como vocês viram, aqui foi a apresentação apenas de dicas de filmes para que você possa ter um conhecimento ou um contato maior aí com o universo ticano. Mas caso você queira que eu faça uma análise mais aprofundada sobre algum desses filmes ou algum outro daqueles que eu já apresentei no vídeo 1, inclusive se você não assistiu o vídeo 1, não esqueça, assista, irmãos. Caso você queira, deixa aí no comentário pedindo, solicitando, sugerindo, que eu posteriormente vou fazer então. Bueno, e assim eu finalizo esse vídeo. Se você não é inscrito no canal Catholic Cholo, não deixe de se inscrever, de curtir este vídeo, de compartilhar, e inclusive conhecer aí as outras postagens do nosso canal. Esse é o canal Catholic Cholo, portanto, caso você se interesse por fé cristã católica e queira conhecer um pouco mais, veja os nossos outros vídeos, inclusive conheça a minha nova iniciativa, o curso de História da Igreja em Detalhes. Se você não conhece essa iniciativa, tem também aí o primeiro vídeo que já foi lançado do curso e mesmo o vídeo que explica do que se trata esse curso. Assista, irmãos, acompanhe o nosso canal e é isso. Um grande saludo a todos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.